Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Impush. Eu sou Finlândia Costa, sou empresária do setor imobiliário em Campinas e hoje nós vamos falar sobre o poder da sua história. Estou aqui hoje com Camila Moia, consultora de imagem, e a arquiteta Priscila Costa. Cá, conta um pouco pra gente sobre a sua história. Eu gosto muito de trazer, para começar a história, a reflexão sobre o quanto a nossa história é poderosa. Durante toda a nossa jornada, a gente vai construindo pontos que são importantes para trazer a nossa potencialidade. Às vezes, as nossas respostas estão na nossa própria história, só que a gente não consegue se conectar e ir a fundo para trazer esses pontos importantes para a nossa história, né? Para o que a gente quer construir. Então, durante um caminho aí da minha vida, meninas, eu percebi que o meu caminho estava muito distante daquilo que eu acreditava que poderia ser minha realização pessoal. E por muito tempo, eu era aquela pessoa muito que reclamava da vida, que tudo era um peso, ficava naquela questão da zona de conforto mesmo, e a gente às vezes acaba se vendo nessa situação e não vê uma saída. E é como eu disse, às vezes a nossa resposta está na nossa própria história, a gente só precisa se conectar com a gente. E em um dos meus momentos de reclamações da vida, uma pessoa próxima virou para mim e falou: tá, você reclama da vida, mas o que você faz para mudar? Aquilo foi um choque pra mim, porque a gente fala, né? Poxa, eu queria ouvir um conselho, alguma coisa, e a pessoa chega com um turbilhão. Confesso que naquele primeiro momento não gostei daquela resposta, mas aquilo ficou reverberando na minha mente. E foi aí que a consultoria de imagem entrou na minha vida, porque eu me conectei com a espiritualidade e percebi que precisava voltar a estudar. E eu sempre fui muito vaidosa, então por esse motivo eu acredito que a consultoria entrou na minha vida. Porque eu comecei a reavaliar os meus pontos, o que eu gostava, o que realmente movia o meu coração. E falei, eu sempre gostei de me arrumar, eu sempre gostei de me vestir bem, de trazer a minha vaidade. E é isso que eu quero começar a estudar. Na Só que verdade, foi como se a profissão tivesse te escolhido, né? Exatamente, eu sempre falo isso, a consultoria de imagem me escolheu. E eu acho que o ponto principal de tudo isso é que, durante esse processo, o autoconhecimento que a consultoria de imagem traz fez com que eu me conhecesse a fundo. Passei por momentos bem desafiadores, de depressão, enfim, até conseguir chegar realmente numa transição de carreira, que desde 2016, quando eu comecei a estudar consultoria, até hoje, foi justamente esse ano que eu consegui passar por essa transição, e hoje eu me sinto muito mais um caminho das minhas realizações pessoais. Então, o convite é sempre a gente olhar, né, se conectar com a nossa história e tentar entender o que nela a gente consegue entender para buscar pontos importantes, porque quando a gente se conecta com a gente monta esse alicerce dentro disso, eu acho que tudo começa a fazer muito mais sentido dentro do contexto. Então, acho que a reflexão é justamente essa. O que de poderoso a gente tem na nossa história que a gente pode começar a colocar em prática para transformar não só a nossa vida, como a vida de outras pessoas. Sim. Me conta, Pri, como que é para você esse processo de autoconhecimento, um pouquinho da sua história? Exatamente isso, assim, porque eu também encontrei um propósito para aquilo que, assim, para o meu foco de vida mesmo na arquitetura. Eu comecei a minha jornada em algo totalmente oposto também ao que eu faço hoje. E eu venho de um lar muito simples, uma família muito simples. Então, eu falo que eu sou uma improvável. Então, se eu fosse pela linha, né, de familiar e por tudo As que projeções, né? isso que estavam ali previstas para mim, eu ia tomar um caminho totalmente diferente, mas que não me realizava em momento algum. Eu lembro que o local que eu trabalhava, que eu fui inserida, né, no mercado de trabalho, inúmeras vezes eu me peguei assim no banheiro do local, olhando na janelinha e refletindo o que eu estou fazendo aqui, né? Por que eu estou aqui? A vida tinha me levado para aquele destino, mas eu decidi não me conformar, né? E busquei com todas as minhas forças um caminho diferente. E essa força que me motivou a isso, né, mudou totalmente a minha jornada, assim. E foi onde a arquitetura entrou na minha vida, né? Eu saí daquela zona de conforto onde a vida, né, aquela música, né, conhecida, né, deixa a vida me levar, a vida estava me levando. E naquele momento eu decidi que eu não ia permitir isso mais e tomei a decisão e fui atrás, né, dos meus objetivos.
aí a arquitetura entrou realmente na minha vida e transformou por completo, porque aí os meus olhos brilhavam, né, em tudo que eu fazia. Eu via sentido, eu via alegria, amor, satisfação em tudo que eu fazia. E isso faz total diferença, né, e nos resultados, na sua motivação, no porquê você faz, né, no que te motiva. E aí eu consegui me ingressar na faculdade, exercer minha profissão e chegar agora, né, eu venho de uma cidade, né, do interior de Minas, 60 mil habitantes, e a gente escreveu uma jornada linda lá, tem escrito ainda, e tudo que a gente construiu lá está reverberando, né, a ponto de hoje estarmos inaugurando um escritório aqui, já acabamos de inaugurar semana passada um escritório na Groenlândia, no Jardim Europa, tudo fruto de uma decisão, né, de não se conformar, né, com a insatisfação, de não se conformar com aquilo que a vida te oferece, mas correr atrás daquilo que o seu coração queima, exatamente, né, aquilo que te faz sentido para você, que realmente faz o seu coração vibrar, né? Te dá aquela energia que faz total diferença. Hoje eu olho para trás e eu agradeço, né? Aquela Priscila lá de trás, que não tinha tanta perspectiva, ela decidiu né, enfrentar o medo, enfrentar a insegurança, o desconhecido, né, de uma família de 8 irmãos. Eu fui a única que consegui fazer um curso superior, né, consegui me formar e consegui expandir os negócios e chegar a uma capital como São Paulo, né, no mercado de alto padrão. Hoje 90% dos nossos projetos, mais de 90% são alto padrão, então a gente escreveu ali um contexto que hoje me alegra e realiza muito, muito em todas as áreas, né? Graças a Deus. E você, Fim, como que é a sua história, assim, o que isso traz para você, assim, de reflexão? A história dos improváveis, né? Sempre, de força, né? De força. Eu sou do interior do Rio Grande do Norte, de uma cidade que fica mais ou menos 400, 500 quilômetros da capital, de Natal. Eu nasci numa cidade chamada Alexandria, minúscula, enfim, interiorzão mesmo, aquele interior que a gente vê na TV, que não tem água, sabe? Que o pessoal come, como chama? Aquela raiz, enfim, muito, muito, muito humilde. Meus pais vieram para o interior de São Paulo, mais especificamente ali em Louveira, em 95. Eu cheguei a São Paulo de carona com um caminhoneiro, amigo da família, eu demorei 4 dias para chegar. Nossa. Eu e o meu pai, né? Então, eu venho de uma família onde o meu pai é professor, a minha mãe é enfermeira. Então, assim, já são 2 áreas que, infelizmente, no nosso país são áreas difíceis, né? De valorização e tudo mais. Então, o mercado imobiliário ele entrou na minha vida em 2010. Eu estava concluindo meu curso superior de enfermagem. Por quê? Porque você não tem muito recurso, você acaba replicando o que deu certo na vida da sua família, né? Então, minha mãe era enfermeira, tudo bem, então, poxa, eu não tenho condições de me formar em medicina, fazer um curso superior um pouco mais caro, então vou fazer enfermagem. Na época eu era recepcionista da Wizard, trabalhei na Wizard muitos anos, tinha bolsa, então eu conseguia ajustar essa questão financeira para pagar minha faculdade de enfermagem. Porém, em 2010, no último semestre, eu fui convidada para entrar na maior do setor aqui de capital aberto, que é a construtora Cyrela, e logo nos primeiros meses eu falei, gente, o que é isso aqui? Isso aqui é muito diferente do que eu planejei, né? Porque a gente faz um microplanejamento, né? Por mais que muito jovem, eu tinha 20 para 21 anos, e eu falei, que negócio incrível, que negócio dinâmico. Todo dia eu conheço uma pessoa diferente. Todo dia eu me conecto com uma história completamente diferente. Ninguém é igual a ninguém, porque a necessidade do cliente hoje é totalmente diferente da necessidade do cliente de amanhã. Por mais que a história seja parecida, a essência e o que leva a pessoa a querer fazer aquela mudança de imóvel ou de localização é diferente. Algo que puxa, faz ele tomar essa decisão. E eu me apaixonei. Eu falei, gente, é isso aqui. Eu quero fazer isso aqui pro resto da minha vida. Então foram muitos anos aí trabalhando no corporativo e há 2 anos atrás a gente resolveu empreender. Algo queimou no meu coração também na questão educacional, porque eu acredito muito no poder da educação executiva, no desenvolvimento da classe dos corretores. Eu acho que isso tem mudado muito, mas acho que ainda tem um longo caminho a ser percorrido. Então, eu diria que isso foi assim uma das coisas que
eu diria que é o que mais se aproxima hoje do meu propósito, que o propósito da gente muda também, né? Sim, com certeza. Então, você tem um planejamento, você acha que é aquilo e de repente acontece coisas diferentes, você fala, não é isso. Ou a minha atitude não está reverberando com o propósito que eu quero para mim ou para minha empresa. Então, a gente tem que ficar reciclando isso, né? Constantemente. Primeiro para a gente atingir o objetivo que a gente quer e pra gente ser feliz. E revisando, né, o caminho que a gente vai seguir. Exatamente. Às vezes é necessário. Totalmente. Mas é importante a gente estar na direção certa. Porque a gente amadurece, né? A visão vai... Por exemplo... Nós mudamos, né? A Priscila que formou lá em 2013, ela jamais imaginaria estar em São Paulo. O inaugurar um escritório na época, depois de formada, já foi uma grande realização. E aí você vai construindo uma jornada. Exatamente. E aí, dali um tempo, você tem uma mentalidade já de expansão. Como eu jamais naquela época eu teria essa mentalidade, né? Exatamente. Seríamos sonhadoras demais, né? Se conseguíssemos ter a visão do que a gente vive hoje. Sim. Né? É aquilo que a gente sempre fala. A gente tem um plano, mas o que Deus tem é muito maior do que o que a gente possa imaginar. Exatamente isso. Por isso que a gente tem que estar conectada com as nossas origens, né? Exatamente. Que é muito o que você faz hoje, né, Cá, do seu trabalho. Quer trazer essa essência à tona. Eu acho que uma das coisas que interligam o nosso trabalho é justamente nos conectarmos com histórias diárias. Não tem como a gente falar sobre vender uma casa, vender um sonho, como construir uma casa, construir um sonho, né? Que são trabalhos que acabam se interligando. E eu, de certa forma, também estou conectada total com a história dos meus clientes diariamente, porque não temos como a gente... montar uma estratégia de imagem, uma estratégia de estilo, se a gente não conhecer a fundo quem são os nossos clientes e a sua história mais profunda. Então, eu sempre brinco que... eu digo, né? Porque eu falo que não tem como a gente vestir um personagem, a gente não vai segurar esse personagem durante muito tempo. Sim. Então, a gente tem que ter essa essência. A gente pode, sim, uma roupa ajudar a gente a se posicionar de uma forma como a gente quer. Num momento específico, com uma intencionalidade. Mas sendo de verdade, né, Cá? Mas se a gente não for de verdade lá dentro, vai chegar uma hora que aquele look vai pesar. Sim. E quando a gente escolhe a nossa roupa de manhã, a gente tem duas formas de fazê-la. Simplesmente por uma necessidade de se cobrir, de cobrir nosso corpo, porque isso é uma necessidade básica que a gente tem, porque nós não podemos sair na rua nus, né? Despidos, exatamente. Ou a gente pode escolher uma roupa que conta um pouco da nossa história, que faz com que as pessoas ao nosso redor se conectem com a gente pela forma como a gente está se vestindo. Então, eu falo que é um processo de autoconhecimento. Não tem como falar de consultoria de imagem e não falar sobre autoconhecimento. É terapêutico, né, Cá? Exatamente, total. Terapêutico. Assim não como... é terapia, mas é terapêutico. Exatamente, porque acontece muito no meu negócio, por exemplo. Às vezes, a gente está, enfim, o cliente traz uma dor, uma necessidade para tomar a decisão de compra de imóvel ou da venda do imóvel dele. E, na verdade, às vezes não é aquele problema. O problema é outro. Então, é muito terapêutico. Assim como imagina os problemas ou os desejos ou as conquistas que a Priscila descobre para desenvolver um projeto arquitetônico. Inúmeros. Eu falo que a reunião de briefing, né, onde eu conheço ali a estrutura familiar, os hábitos, a composição familiar, o que eles gostam de fazer. Não tem a mínima possibilidade de projetar uma casa sem entender o contexto familiar, os hábitos. A rotina, né, da família. E o que deve acontecer muito, a pessoa ter uma ideia de projeção de casa, de imóvel, e você fala, não. Isso aqui que você está me pedindo não condiz com isso que você precisa. Exatamente, muito. Acontece muito, porque eu falo que exatamente essa é a função do arquiteto, porque o cliente é leigo, totalmente leigo. Então, ele vem com uma perspectiva, mas quando a gente começa a conversar ali na reunião de briefing, que a gente vai entender o contexto familiar, a rotina, muitas vezes até todo o contexto que ele tinha montado ali se desfaz. Exatamente. Quando ele vai tendo clareza, né, de tudo que a gente precisa planejar para edificar ali a casa dele, né? Cabe a nós traduzir, né? Total. O que o nosso cliente quer. Tanto você trazendo a casa perfeita, que às vezes pode acontecer de não
construir, mas já buscar aquilo que está pronto, que vai adaptar melhor a rotina, como você também trazer o sonho à tona. E é o que eu falo, a gente tem que entender a rotina. Como você vai levar uma casa sem entender a rotina do seu cliente? Como que eu vou falar para ela vestir um salto ou uma saia, ou para o meu cliente vestir tal roupa, sendo que a gente não sabe como que é o dia a dia? É isso que traz o diferencial. Eu falo que a exclusividade, né, dessa personalização é o que traz o diferencial do nosso trabalho. Eu não abro mão em hipótese alguma. Exato. Né, de ter essa personalização, porque é isso que faz o diferencial, é isso que traz um resultado exclusivo, um resultado que quando o cliente tem ali o contato, né, com o resultado final, ele se emociona, né, ele se alegra. Eu falo que a arquitetura, a gente cria cenários para a vida real, assim, né, é onde vão criar as memórias ali afetivas da familiar. Se não for desse jeito, é só um commodity. Né? Tudo que a gente faz, nossa prestação de serviço, é só um commodity. Se não for personalizado, se não couber, se não vestir a alma, né? O corpo e a alma, que é a necessidade do bem material, da roupa, do sapato, da bolsa, ou do imóvel que vai participar ali da nossa rotina, que é o que nós fazemos. Eu vendo, você desenvolve. É só uma roupa. É só um imóvel, é só um teto. Então, esse zelo, esse refinamento, esse olhar que a gente traz para a necessidade do cliente, esse zelo, é o que faz a gente ter sucesso ou não nos nossos negócios, é o que faz o nosso cliente ser feliz ou não com o que ele recebe. Por exemplo, quando eu vou projetar, né, um ambiente interno, assim, trazer objetos de memórias, que têm memórias afetivas, de viagens, sabe, familiar, uma fotografia, uma obra de arte, que tem uma história por trás, isso torna o projeto único. Exatamente. Irreplicável. Irreplicável. É o que traz a personalização. Então, eu falo que, né, as nossas profissões, elas nos proporcionam isso. No meu muito caso, gratificante. Se eu não me conectar, acabo criando um personagem. E a concretização maior do meu trabalho é quando o meu cliente se olha na frente do espelho e se enxerga. Exatamente, enxerga a alma dele. Porque é muito difícil ter clareza sobre isso também, Cá. Né? Sobre o que você quer transmitir. Porque normalmente, eu imagino que seja assim, me corrija se eu estiver errada, as pessoas chegam procurando um posicionamento profissional. Muitas vezes. Sim, total. Ou eu quero mudar, enfim, passar a imagem X, eu preciso me posicionar dessa forma profissionalmente falando. Só que isso tem que estar muito afinado. Exatamente. Eu sempre tento entrar para essa linha de que a gente tem que primeiro sair do que é o profissional, conectar com a essência, com a pessoa mesmo. Por isso que eu acho tão importante a história. Voltando lá à reflexão inicial, o quanto a nossa história é poderosa, porque é essa essência que vai fazer com que a força do nosso profissional também venha à tona. Conectado com aquilo que a gente é. Não tem como a gente fugir da nossa identidade, não tem como a gente fugir de quem nós somos. Tanto no nosso lar, né, na escolha do nosso lar ou na construção do nosso lar, quanto também na construção da nossa imagem. Não tem como. A gente está falando aqui sobre construções. Não tem como. Se a gente não tivesse alicerce, essa história muito bem definida, muito bem construída e muito bem analisada, a gente não vai ter um potencial. Então, a gente precisa se conectar com a gente, se conectar com o nosso interior. Então, até começando a entrar numa reflexão final. Se conectar com o nosso interior, entender o que pra gente é importante. Às vezes, é revisitar a nossa própria história, entender que ali tá as respostas que a gente precisa. Né? As respostas, às vezes, tá lá, entregue pra gente. A gente só precisa parar e refletir, em conectar com a gente, com o nosso interior. Trazer pra nível de consciência, né? Exatamente. O que sempre esteve ali. Exatamente. E se conectar em outras áreas, né? Exatamente. Não existe um padrão que você replica. Não. Né? Nem de uma casa, nem numa forma de vestir, nem de comprar, né? Quando o cliente chega e fala, eu vou naquela que eu sei que... Não, você precisa entender o que o seu cliente tá procurando para, de fato, ser algo que vai modificar a vida dele de forma positiva. Sensacional, meninas. Maravilhoso. Cá, quem quiser contratar seus serviços, como que a gente acha? Pelo Instagram, Camila Moia. E também estou lá, tem o meu Linktree. @Camila Moia. @Camila Moia. Tá com ótimo. K e 2 L's. Por favor. Deu uma complicada, né? Tá vendo que eu falo que tá na nossa história já? Minha mãe já me inspirou assim. desde o começo. Já sou única. Já sou única. Você, Pri? O meu também pelo Instagram, @Edifique Arquitetura. Lá tem todos os nossos contatos, site, telefone, endereço, tudo certinho. Sensacional. Quem quiser me encontrar no Instagram é @Corretora Finlândia. Embora eu seja empresária
empresária do setor, proprietária da 019 Imóveis. Faço questão de colocar ali @corretora, porque é aquilo que queima, né? Aquilo que queima dentro da gente. Então, gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Foi um prazer ter vocês aqui. Até breve.